Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ ou no GEPNAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1300 dos recursos repetitivos julgado pela primeira sessão. A tese fixada define como deve ser feita a distribuição do ônus da prova nas ações em que os beneficiários contestam saques realizados em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Segundo a decisão, o Banco do Brasil deve provar a regularidade do saque apenas nos casos em que o pagamento tenha sido feito em caixa, diretamente nas agências. Já nos saques via crédito em conta ou folha de pagamento, o ônus de provar que o pagamento não ocorreu cabe ao beneficiário. Para entender os fundamentos dessa tese, os impactos para milhares de ações sobre o tema e como essa decisão se insere no sistema de precedentes qualificados, eu converso agora com a chefe de gabinete da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dulce Pontes. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Olá, Tiago. É uma alegria enorme para mim estar aqui. Agradeço bastante pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Eu estou aqui não apenas em meu nome, Tiago, mas em nome também da primeira vice-presidência do Tribunal de Pernambuco, do desembargador Fausto Campos, que é o primeiro vice-presidente, do juiz assessor, doutor Alfredo Hermes. Parabéns pelo programa e pela iniciativa de tratar do tema 1300. Nós realmente achamos necessário e importante conversar um pouco sobre o PASEP. Doutora Dulce, o que motivou essa afetação do tema 1300 ao rito dos recursos repetitivos aqui no STJ? Perfeito, Tiago. É engraçado que sempre que eu ia ministrar alguma aula sobre o artigo 1030 do CPC, eu falava, olha, quando chegava no inciso 4 do 1030, eu falava, não se preocupe com isso não, porque isso aqui a gente nem usa na prática. Então, se usava muito pouco essa seleção de representativo da controvérsia. Mas na gestão do desembargador Fausto Campos, o atual primeiro vice-presidente, nós resolvemos levantar essa bandeira das afetações. E a gente não estava muito familiarizado com as afetações e, de certa forma, a gente teve até uma resistência. Para você ter uma ideia, Tiago, em 10 anos de CPC, a nosso representativo aqui foi o primeiro afetado no STJ. Então, a gente teve que criar uma cultura realmente de seleção de representativos da controvérsia e de afetações. E por quê? O que é que motivou a gente a fazer a afetação do tema 1300, né? Do nosso representativo 4, que virou 1300. A gente começou, quando a gente assumiu a gestão, a gente começou a mapear os processos aqui. E nós identificamos muitos processos do PASEP. Por que isso? Porque no final de 2024 foi julgado o tema 1150. E aí, quando foi julgado o tema 1150, que vieram os vários processos para análise da primeira vice-presidência, a gente percebeu que o tema 1150 não tinha resolvido todo o problema e que tinha algo remanescente. Porque o tema 1150, por isso que eu disse que a gente precisa falar um pouquinho de alguns outros temas, né? O tema 1150, julgado no final de 2023, ele resolveu a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, do prazo prescricional, estabelecendo que seria um prazo de 10 anos pelo Código Civil, e do termo inicial da contagem desse prazo prescricional nos processos do PASEP. E aí, quando a gente começou a trabalhar os processos, como eu falei, nós vimos que tinha questões remanescentes, justamente com relação à inversão do ônus da prova. E aí eu queria falar um pouquinho como é que foi, porque quando a gente resolveu afetar isso, que a gente começou a identificar, a gente até percebeu que tinham mais de uma controvérsia, mas foi quando nós resolvemos pegar a questão da inversão do ônus da prova e submeteu ao STJ para que fosse fixado um precedente vinculante. Foi mais ou menos esse contexto, foi realmente quando a gente pegou os processos do 1150 e viu que tinha algo remanescente não definido ainda. Foi isso aí, Tiago. Ok. E qual que era a controvérsia jurídica existente aí sobre os saques em contas do PASEP antes da fixação dessa tese? Perfeito. Quando a gente pegou esses processos, a gente identificou, inclusive, que tinha mais de uma controvérsia. Mas o maior problema, a gente estava muito preocupado de fazer nossa afetação corretamente, era a nossa primeira afetação aqui na gestão. Então, a gente definiu, e eu queria falar isso aqui, Tiago, e reforçar um pouco isso aqui, para trazer uma reflexão para quem estiver nos assistindo, e até para o debate no próprio STJ. Quando a gente selecionou esse recurso especial representativo da controvérsia, nós delimitamos a seguinte questão jurídica.
Qual era a controvérsia nesse momento, né? O que é que você perguntou? O que é que a gente queria saber? A gente queria saber a correta interpretação a ser dada aos artigos 2º, 3º e 6º do CDC e a questão das regras de ônus da prova. Então, nós perguntamos ao STJ qual era a natureza jurídica da relação existente entre o Banco do Brasil e os beneficiários vinculados à conta PASEP e também perguntamos quais seriam os parâmetros fixados para a distribuição do ônus dessa prova. Então, o nosso representativo tinha essas duas perguntas, mas o STJ entendeu por bem restringiu um pouco a nossa controvérsia e o tema no STJ, a controvérsia no STJ foi definir a qual das partes incumbe o ônus de demonstrar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos efetuados ao correntista. E eu quis falar isso aqui, Tiago, um pouco dessa diminuição da controvérsia para analisar aqui se realmente valeu a pena, se foi interessante a gente não definir logo a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não. Porque, veja, o tema 1150, e a nossa preocupação é que um tema não resolva toda a questão posta. Então, no tema 1150, o STJ definiu o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Mas ele não disse de onde isso começava a contar. E agora, no 11 do 300, embora a gente tenha submetido ao STJ duas questões, tanto a aplicabilidade do CDC quanto a questão da como seria o ônus da prova, só uma questão realmente terminou sendo definida, como a gente vai ver, inclusive, no decorrer desse podcast. A quem cabe, então, o ônus da prova nos diferentes tipos de saque questionados pelos beneficiários? Perfeito. A quem cabe o ônus da prova? Veja, o tema 1300 definiu isso muito bem. A gente tem que verificar, para definir de quem é o ônus da prova, nas ações do PASEP, a gente tem que verificar realmente qual foi esse tipo de saque. Se esse saque que se questiona, e a gente vai ver um pouco isso, como funciona essas demandas, o que é que deve se apresentar quando se propõe esse tipo de demanda. Se o saque foi em caixa, na caixa do Banco do Brasil, o ônus é do Banco do Brasil. É um fato extintivo do direito do autor, então saque em caixa do banco, ônus da prova, quem tem que provar que pagou? Banco do Brasil. Se esse pagamento foi feito através de crédito em conta, folha de pagamento, o ônus é do participante. O STJ definiu isso muito bem no tema 1300. E como que o STJ distinguiu, então, a responsabilidade de provas aí entre saques feitos em caixa e aqueles realizados por crédito em conta ou folha salarial? Analisando todo o inteiro teor, né, do julgamento, você percebe que ele considerou, para distinguir essa responsabilidade, ele considerou qual era a menor dificuldade para poder produzir essa prova. Então, veja, Tiago, se o saque é feito em caixa das agências do Banco do Brasil, o Banco do Brasil entrega o valor diretamente ao participante. E ele deve colher a quitação, o recibo. Então, saque em caixa, a prova é feita mediante a exibição da quitação. O STJ faz até referência ao artigo 320 do Código Civil, de forma que incumbe ao Banco do Brasil, como fato extintivo do direito do autor, essa prova. Nessa situação, quando o crédito é feito em conta e pagamento em folha de pagamento do beneficiário, ele é pago por um terceiro. O empregador paga na folha de pagamento ou outro banco indicado pelo beneficiário. Então, o participante recebe ou da sua instituição financeira ou do seu empregador. Então, nessas situações, Tiago, seria muito complicado para o Banco do Brasil provar que realmente fez o pagamento. Então, essa regra, nesse momento, até pela menor dificuldade para o autor, o STJ definiu que o ônus da prova é do beneficiário, é do participante do programa, não é do Banco do Brasil. Nesse momento, inclusive, Tiago, foi afastada qualquer possibilidade de inversão do ônus de aplicação tanto do 373, parágrafo 1º, quanto das regras do CDC. Ele já definiu a quem cabe o ônus da prova nas duas situações. Doutora Dulce, e por que a ministra relatora entendeu que o Banco do Brasil deve provar a regularidade do saque realizado diretamente nas agências? É só o Banco do Brasil o responsável por esses pagamentos?
Em agências, sim. É o Banco do Brasil responsável por esses pagamentos e cabe ao Banco do Brasil. O STJ, nesse momento, percebeu que seria muito difícil para o participante ele provar esse fato negativo. O pagamento em saque, em banco, ele é sempre feito pelo Banco do Brasil. O pagamento, como eu falei, pode ser em outra instituição, desde que seja crédito em conta, tá? O pagamento em folha de pagamento, mas saque é sempre no Banco do Brasil e a responsabilidade é do Banco do Brasil de comprovar essa quitação. E qual que é a importância da tese fixada nesse tema 1300 para os milhares de processos semelhantes a esse que estavam suspensos à espera dessa decisão? Veja, Tiago, essa é uma ótima pergunta. E nós, aqui na primeira vice-presidência do Tribunal de Pernambuco, a gente acredita muito na importância dessas teses fixadas pelos tribunais superiores. Como eu falei logo no início do podcast, a gente tem abraçado essa seleção de representativos da controvérsia. Então, inquestionavelmente, as definições do tema 1300 são fundamentais para milhões de pessoas que realmente aguardam essa decisão, a definição dessa questão. Nossa preocupação, e aí eu pego como destaque essa parte que você pergunta, qual a importância do 1300 para milhares de processos suspensos à espera de uma decisão? A nossa preocupação é justamente levantar esses processos neste momento. Por que a gente fala isso? Eu queria recapitular um pouco. A gente falou aqui que teve o tema 1150, o tema 1150 definiu algumas questões, a gente tem agora o tema 1300, tem um embargo de declaração pendente de julgamento e já tem uma nova afetação que diz respeito a de onde começa a contar esse prazo prescricional, se é do extrato. Então, a nossa preocupação é justamente, neste momento, a gente já tem a publicação do acórdão do tema 1300, nós conhecemos a discussão de um momento de dessobrestamento desses processos, mas se realmente seria o momento de sobrestar. Para você ter uma ideia, PASEP supera 190 mil processos no país. Aqui no nosso tribunal, nós temos quase 20 mil processos que discutem essa questão do PASEP. Então, será que é o momento disso, de definir isso aí, né? Aqui na vice-presidência, a gente, quando afetou o tema, nosso representativo 8, que virou o tema 1378 do STJ, quando a gente fez isso, a gente determinou a suspensão de processos. Mas quando o STJ manteve a nossa afetação dessa nova discussão que a gente já submeteu ao STJ, né, que virou o tema 1378, o STJ não sobrestou todos os processos nacionalmente, como ele tinha feito no tema 1300. Então, você me perguntou, Dulce, qual é a importância do tema 1300? Muito grande a importância. Acontece que eu não sei, Tiago, se é o momento de dessobrestar esse processo. Então, eu trago para o pensamento da gente, talvez surja ainda o STJ, como a gente vai ver mais adiante, eu acho que a gente pode entrar nisso, não definiu a questão da aplicabilidade ou não do CDC, a gente tem ainda esse marco prescricional em aberto, então eu não sei se é o momento de dessobrestar todos esses processos. Ok. Doutora Dulce, você chegou a falar do tema 1150, né? Como que o julgamento desse tema 1300 dialoga com o entendimento anterior firmado no tema 1150 sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos? Certo. O tema, na verdade, Tiago, esse tema 1300, ele veio mesmo, ele vem como complemento ao tema 1150 e ele manteve, é importante reforçar isso, ele manteve a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil. Então, o tema 1300, ele fez um detalhamento em algumas regras do ônus da prova, né? A gente vê que se for saque em agência, o ônus da prova é do Banco do Brasil. Se for crédito em conta, o folha de pagamento, o ônus da prova é do participante, ele tem que juntar. Se a gente tem um extrato simplificado, a parte pega um extrato simplificado para propor essa ação e vai dizer esses lançamentos aqui eu não reconheço. Então, se esse suposto lançamento que ele não reconhece, se esse lançamento ele corresponde, porque no extrato simplificado sai tudo. Se esse lançamento corresponde a um saque na agência, o ônus é do Banco do Brasil. Se corresponde a um depósito em conta corrente, ônus do participante. Ele tem que juntar. Olha aqui, estava lá no extrato, mas eu não recebi esse valor. Olha aqui meu extrato. Então, o ônus é dele. Mas a gente precisa fixar aqui e compreender que, inclusive, isso consta no voto, tá?
que, embora tenha havido essa definição a quem compete cada prova, a responsabilidade do Banco do Brasil continua sendo objetiva. Então, por exemplo, se tem um extrato que consta lá que o Banco do Brasil que tinha tido um pagamento em crédito em conta, e aí o participante junta o seu extrato e mostra, não, nessa data aqui não teve esse pagamento na minha conta. De quem é a responsabilidade se esse banco que pagou isso, né? Esse crédito em conta em alguma instituição indicada pelo participante. Mas vamos dizer que o participante prova que não teve essa entrada de valor na conta dele. O ônus, aí a responsabilidade objetiva continua sendo do Banco do Brasil como prestador de serviço. Então, isso é uma coisa importante, que eu achei bem importante, que consta no voto para definir que o sistema mantém a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil. Doutora Dulce, já até mencionamos sobre a questão da inversão do ônus da prova, mas para deixar claro aqui para quem nos ouve, essa tese afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova com base do CDC, né? Por que isso? O STJ afastou expressamente essa regra de inversão do CDC, assim como ele afastou também a possibilidade de redistribuição do ônus da prova pelo 373, parágrafo 1º do CPC. Por que ele fez isso? O STJ entendeu ser incabível nessas demandas a inversão ou a redistribuição pelo regime do CDC ou pela regra do 373, parágrafo 1º, porque o participante não estaria numa situação de hipossuficiência probatória. Os documentos que são exigidos, os contra-cheque dele, o extrato do banco, nas situações, né, que cabe ao participante o ônus da prova, ele tem mais condições de produzir esse documento do que o banco. Então, por isso que o STJ reconheceu que não havia uma situação de insuficiência, de hipossuficiência probatória e dividiu a regra do ônus da prova. E ele expressamente estabeleceu que não se aplica a inversão do ônus da prova. Ou essa redistribuição, ele afastou realmente essa aplicação do CDC. E, inclusive, na ocasião, a relatora também não vislumbrou, muito embora, como eu falei logo no início do podcast, muito embora na nossa afetação a gente tenha perguntado ao STJ se nessas relações se aplicaria o CDC, a relatora expressamente se manifestou no sentido de que, naquele momento, não havia necessidade de resolver definitivamente se o caso era não ou de aplicar o CDC. Ela entendeu que a aplicabilidade do CDC poderia permanecer em aberto sem prejuízo do deslinde da controvérsia ali que estava discutindo só as regras de inversão do ônus da prova. Então, Tiago, como você me perguntou, a questão da afastar o CDC, essas regras, o julgamento expressamente afasta sim. Qual que é o papel do artigo 373 do Código de Processo Civil na formação desse precedente? O 373 ele foi o pilar central na definição desse precedente do tema 1300, né? Ele é que guiou toda a distribuição, toda a regra de ônus da prova. Então, nos momentos do voto se faz referência expressamente, seguiu a linha clássica, o inciso 1º e o inciso 2º. Então, o ônus da prova incumbe a quem? Ao autor, né, quanto ao fato constitutivo do direito dele, e ao réu, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. Então, o 373, os incisos 1º e 2º foram fundamentais para todo o caminho trilhado pelo STJ na definição do tema 1300. E como que a aplicação dessa tese pode trazer mais eficiência e isonomia também ao julgamento dos processos sobre essa questão do PASEP? Tiago, eu trabalho aqui na primeira vice-presidência, né? Trabalho na admissibilidade dos recursos excepcionais, eu sei o quanto é complexo, muitas vezes, até o nosso trabalho aqui por conta de tantos temas. Então, eu acredito muito que uma tese firmada pelos tribunais superiores pode trazer muita eficiência, muita isonomia ao julgamento de alguns processos. A gente tem o artigo 926 do CPC, né? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tem o 927, inciso 3º, então a questão de seguir, né? Os juízes são obrigados, observarão os temas julgados pelos recursos repetitivos. Então a gente até poderia citar aqui outras orientações que reforçam a importância tanto de seleção de representativo da controvérsia nos tribunais locais para que a gente consiga levar aos tribunais superiores questões que precisam ser definidas em precedentes vinculantes, né?
A gente poderia citar aqui a recomendação 134 do CNJ. Aqui na vice-presidência também a gente tem algumas orientações, até encontro de vice-presidentes que recomendam realmente essa seleção para levar ao STJ, para a gente ter uma definição de algumas questões muito importantes para o jurisdicionado. Doutora Dulce, e que tipo de provas aí os beneficiários devem apresentar para contestar créditos realizados por folha ou por transferência bancária? Perfeito. A comprovação do pagamento do PASEP, isso consta no voto, né? Essa comprovação do pagamento do PASEP, ela é feita pela articulação de 2 documentos. A gente tem um extrato da conta individualizada, que ele é produzido pelo Banco do Brasil e fornecido ao participante mediante solicitação. Então, a gente precisa ter esse extrato da conta individualizada, produzido pelo Banco do Brasil, fornecido ao participante. E a depender do tipo de saque, quando o participante ele pega aquele extrato individualizado da sua conta e ele vai contestar alguns créditos, aí, nesse caso, pode variar a forma como ele vai proceder. Mas a primeira providência que deve ser feita é pedir o extrato da conta individualizada. Esse extrato da conta individualizada que o participante deve solicitar, ele vai mostrar, ele demonstra os lançamentos a crédito, a débito na conta individualizada, né? Ali a gente faz um balanço. Isso é uma das questões que o tema bem define e isso orienta nesse sentido, né? Então, cada movimentação naquele extrato da conta individualizada, ela vai ser identificada por um lançamento específico. E aí, como é que o participante deve contestar esses dados, né? Quando ele vai propor ação, ele pega o extrato e ele tem que apontar quais são os lançamentos que não estão corretos. Se o saque é feito na agência, como a gente já falou aqui nesse podcast, né? O participante não tem como provar que não pagou. Mas, se por acaso aquele lançamento que ele está questionando é crédito em conta e folha de pagamento, o que é que o participante deve fazer? Se for caso de crédito em conta, o não pagamento pode receber uma comprovação documental. Então, o que é que o participante vai ter que pegar? Ele vai ter que pegar o extrato da conta corrente destino dele, sem o correspondente crédito. Ele vai ter que mostrar que constava naquele relatório inicial que ele recebeu do Banco do Brasil, mas no extrato da conta corrente dele, destino, não tem o correspondente, o valor. E aí, nesse caso, Tiago, como a gente conversou aqui um pouco atrás, a responsabilidade, se o participante provar isso, a responsabilidade, porque esse banco destino não pagou, vai ser do banco. Então, se for crédito em conta, o participante deve juntar o extrato em conta corrente. E se for folha de pagamento, a prova do não pagamento deve ser feita pela exibição do contra-cheque, no qual não há informação do pagamento da parcela lançada no extrato. Então, nessas 2 situações, a depender do que for, o participante deve juntar um desses 2 documentos. E essa decisão ela afeta a relação jurídica entre os participantes do PASEP e a União? Não, Tiago, esse julgamento em nada afetou a relação jurídica do participante com a União. Na verdade, no julgamento, restou consignado que o fundo PIS/PASEP é um fundo público da União, de natureza contábil e financeira, e que o Banco do Brasil, nessa relação, ele atua como um administrador das contas do PASEP. Então, ele não é nem parte direta entre a União e o beneficiário. A atuação do Banco do Brasil, aí, ela é, friso, como uma prestadora de serviço, tanto aos correntistas quanto à União. Então, ela é responsável a essa prestação de serviço entre o Banco do Brasil e o participante, e ele responde por isso, né? Mas não consta no voto que os autores envolvidos nessa relação do PASEP continua intacta a relação entre a União e os participantes, o Banco do Brasil aí como um prestador desse serviço. Doutora Dulce, para fechar essa nossa conversa, como que o precedente pode ser utilizado por juízes e advogados nos casos que envolvem questionamentos de saques do PASEP? O precedente fixado pelo STJ no tema 1300, né, serve como uma importantíssima diretriz vinculante, né, nos termos do artigo 927 do CPC e deve ser utilizado por juízes e advogados para a correta distribuição do ônus da prova, utilizando, como a gente falou aqui, o julgamento se baseou no artigo 373 do CPC em ações que discutem saques indevidos do PASEP.
Penso que advogados e participantes dos autores devem focar, né, quando está se tratando do tema 1.300, na questão da produção da prova, tem que avaliar o tipo de saque que aconteceu. Como a gente falou aqui, a gente tem um extrato inicial do Banco do Brasil, então é preciso olhar para o tipo de saque. Para saques via crédito em conta, a gente já sabe que o ônus é do autor, e para saques na agência, o ônus é do banco. Então, acho que deixar isso bem definido é bem importante. No caso, os advogados do Banco do Brasil, né, que é réu, de fato, eles devem provar a legalidade apenas dos saques realizados no caixa da agência, como a gente falou, e nas demais casos, realmente, alegar, né, que o ônus da prova é do participante. Tem algumas questões, sabe, Tiago, que podem surgir aqui, é a questão dos magistrados e magistradas aplicarem essa distribuição do ônus da prova como uma regra de saneamento do processo. Eu já comecei a ler alguns artigos que falam de algumas problemáticas que podem surgir com essa aplicação dessa regra de inversão do ônus da prova, por ter tido uma alteração da base das regras, né, do jogo. Então, assim, mas eu acho que, como eu falei aqui no início, eu acho que foi um precedente muito importante. Eu queria reforçar aqui, Tiago, a minha preocupação, de fato, com o dessobrestamento desses processos, pensando, acima de tudo, na prestação jurisdicional, porque a ideia é que a gente consiga realmente resolver os problemas, é fazer com que precedentes resolvam, e às vezes, se a gente for analisar os números do PASEP, depois do 1150, o volume de processos subiu muito, e a gente tem agora o 1300, e a gente tem o 1378, ainda pendente de julgamento. Eu tenho que ser honesta que eu acho que neste momento, talvez seja o momento de aguardar um pouco mais para aplicar o 11.300, mas é isso, assim, eu acho que é focar, se entender por aplicar imediatamente, realmente é ler corretamente o tema, né, estudar o tema e aplicar ele nessa questão, na regra de inversão do ônus da prova. O STJ não definiu nele a questão da aplicabilidade do CDC, lendo todo o inteiro teor do julgamento, você vê que tem algumas questões problemáticas que ainda podem surgir, mas é basicamente isso. Ok, doutora Dulce Pontes, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente. Tiago, eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu tentei ler o julgamento algumas vezes para passar o melhor que eu podia aqui para as pessoas. Espero que tenha sido útil e que eu tenha, de alguma forma, aqui em nome da vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do desembargador Fausto, do doutor Alfredo Hermes, nosso juiz assessor, e toda a equipe, sabe? Porque toda a equipe trabalhou nessa afetação. A gente já fez aqui nessa gestão 15 afetações, entendeu? Então a gente tem investido bastante nisso. Mas é isso, Tiago. Até o próximo. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.